noite, amigos. 7h02. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Já quase se foi o ano. Amanhã é quinta-feira, 28. Sexta-feira, 29. Depois terminou o ano, né? Então, para você que está entrando em férias, para você que está pegando a estrada, muito cuidado, né? Tá muito bom de andar na Grande Porto Alegre agora, mas na estrada é um vandalismo quase o que acontece nas estradas, né? Uma pressa desmesurada, desproporcional. Então, vá com cuidado, zele pela sua família, zele por você mesmo, né? Dê a preferência. Antigamente era uma frase surrada essa. Sempre, se você der a preferência, deixa os louquinhos andar, né? Então, fica a dica, né? Se conselho fosse bom, a gente vendia. Mas sai da frente, deixa o cara, não fica dando luz, não fica querendo medir força com o teu adversário, entre aspas, no trânsito, né? Porque o cara vira um adversário, o cara quer briga. Nem sabe por que está brigando, mas ele enfia o carro, ele buzina, ele bota o carro quase em cima do outro. Então, não compra essas paradas aí que não vale a pena. O cara vai se dar conta que não vale a pena depois de já ter feito a porcaria. Então, evita. Fica na direita, dá a preferência, tem uma paciência de Jó, que nessa época, 40 graus, buzina, polícia, tem que pagar IPTU, IPVA, matrícula dos filhos, o cara já está pensando em 500 coisas ao mesmo tempo. Pense em dirigir adequadamente para chegar na praia, curtir essa semaninha aí, ou semana curta que seja, mas para aproveitar bem junto com os familiares. Estamos recebendo aqui dois ilustres gremistas, um conselheiro do Grêmio, o Alexandre Maier, que está lá na ponta esquerda, e o Juver Costela, que é deputado estadual, mas é um grande gremista, um gremista presente, um gremista bem informado, e dá para dizer que é um gremista atuante, né? Porque o cara que é bem informado e bem acompanhado aí com o nosso assessor, o Álvaro, né? Que nosso colega jornalista está sempre junto com o deputado, tá? Tem que acompanhar a vida do homem aí para poder colocar nas redes, né? Verdade. Então é isso. Bom, o Grêmio terminou o ano em alta, né? E está esperando aí a proposta da sua vida. Só que cada dia que eu ouço rádio, cada dia que eu leio as informações sobre o Arthur, se fala em pagar menos. Não se fala em pagar mais. O Grêmio achou que em função do cara, e eu também achei, que em função do Arthur ter colocado a camisa do Barcelona, que elevaria o valor do passe. Mas como não jogou na Europa ainda, como não tem muita vivência de seleção brasileira, estão falando numa proposta de 25 milhões de euros. Eu acho que 25 milhões de euros o Grêmio aceita conversar com outro clube. Com o Barcelona, acho que o Grêmio nem recebe os caras aqui. Depois daquela pataquada aí de colocar a camisa e tudo mais. Que acho que ali ficou ruim só para o jogador. Para o Grêmio, acho que não muda nada na vida. Tanto é que aquilo ali seduziu outros clubes a fazerem proposta. E eu acho que a vinda e a insistência do Barcelona e a rivalidade lá dentro da Espanha vai fazer com que apareçam 30 propostas pelo Arthur. O nome vai ficar cada vez mais difundido. Tem clube que nem tinha muito conhecimento do futebol do Arthur, que é de 4 meses. Né? Setembro para cá, setembro, outubro, novembro, dezembro. 3 meses e meio. A vinda e a disputa desses dois times da Espanha vai fomentar a quantidade de propostas. Né? O senhor vai bem, deputado? Tudo bem, Rec, que alegria estar aqui contigo novamente na Cadeira Cativa, acompanhado dos colegas. Na verdade, tu tem razão. O Arthur, na verdade, nesses 3 meses e meio de futebol junto ao Grêmio, só não deu uma demonstração que é um craque, isso não pode se duvidar. Mas acredito que o Grêmio não deve aceitar a proposta dos 25 milhões por intermédio do Barcelona. Até porque a multa rescisória... Isso vaza na Espanha, né? A gente não sabe, daqui a pouco os caras surpreendem, vêm aqui, mas a multa já é líquido e certo que ninguém vai pagar. A multa é de 50 milhões, mas a multa já foi exatamente estipulada nesse nível, para exatamente se ter um patamar aí de se esperar uma negociação. Agora, eu não acredito que o Grêmio libere mesmo com os 25, viu? Eu não acredito que o Grêmio libere o Arthur com os 25. Acho que não. Eu acho que o momento do Arthur, mesmo ele não tendo jogado aí na final, né, do nosso Mundial, mas eu não acredito que a proposta ela paire aí nos 25 milhões. Eu acredito uma proposta e outros clubes deverão entrar aí nesse jogo, mas também
o Barcelona deve entrar em janeiro aí, superando aí, quem sabe, uma proposta já para tentar levar o Arthur, porque não é segredo que o Barcelona quer o jogador. Ele quer o Arthur, então não se sabe, não se tem aí um patamar hoje de valores, de quanto será a proposta. Oficialmente o Grêmio não deve ter 25 milhões de euros dá 100 milhões. Dá 100 milhões hoje. Mas aí, Alexandre, deputado, REC, a gente só não pode esquecer de um detalhe, que em alguns momentos nessa análise de medir valor a gente esquece. O Paulinho foi contratado por 40 milhões de euros. E o Barcelona foi muito criticado, dizendo que era um investimento alto. Era um jogador que já tinha passagem pela Europa, já era testado. E o Paulinho, que o Barcelona pagou 40 milhões de euros em agosto, não faz tanto tempo, era a 4ª maior transação da história do Barcelona. Então, eu não creio, Rec, que o Barcelona vai pagar 50 milhões tão fácil assim pelo Arthur. Mas quantos anos tem o Paulinho? 30? Não, Mas já passou pela Europa, já foi testado. É passagem fraca, né? Vamos só resgatar a qualidade dessa passagem. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Deputado Juvir Costela, prazer em reencontrar. O Álvaro que está aqui, que é assessor também, um abraço. Eu já tive nessa pegada. Que é colorado, viu? Essa corrida de assessor, ele já foi assessor. Que é colorado. Álvaro, né? Mas quem está ali de castigo, Sofreu, né? o senhor tocou flauta nele uns 6 meses. Por isso que ele está, deputado, em silêncio, né? Tá ele quieto. Aí vai aquela musiquinha, 1 minuto de silêncio. Exatamente. Mas eu sei como é que é essa corrida de assessor aí, um abraço para ele também. Mas deixa eu falar assim, ó, primeiro os 25 milhões de euros, muito obrigado. O Grêmio vendeu o Pedro Rocha por quase 20, né? Não tem sentido o Grêmio pensar que é possível vender o Arthur por 25 milhões de euros, né? Em segundo lugar, o Grêmio não tem pressa para vender o Arthur. Ele é um jogador jovem. Se ele não for vendido nessa janela, pode ser vendido na outra. Vamos lembrar, o nosso calendário de futebol é o calendário de futebol da Europa é outro. Para o nosso calendário, para os clubes do Brasil e da América do Sul, enfim, os clubes da Argentina, do Chile, do Uruguai, etc, etc, o intervalo de temporada é agora. Né? Todo mundo está de férias agora. Na Europa... A boa janela é a próxima. Na Europa eles têm Essa é uma janela de reposição. Eles têm essa um intervalinho atual ali de Natal e Ano Novo. E, tipo, no leste europeu tem a questão do frio, que paralisa uma parte dos campeonatos e tal. Mas a janela quente da Europa é a outra. Que é no meio do ano, né? Que daí sim, é quando termina a pega Champions de League, agosto. quando termina toda a temporada europeia, aí os times vão se organizar para a temporada seguinte. Então, o que eu acho? O Barcelona, pensando numa ideia de time, está olhando para o Arthur pensando a partir de agosto. Mas pode fazer o esforço da contratação agora com medo da concorrência, do Real Madrid, ou do Liverpool, ou do Manchester City, que está comprando todo mundo, ou do Paris Saint-Germain, que está com força no mercado e com muito dinheiro. Se fala muito da Inter de Milão, né? A Inter parece que tem um magnata atrás da Inter de Milão numa ideia de reconstruir a Inter como player do futebol europeu de novo, né? Que a Inter anda meio apagada também. Então, o que eu acho? O Grêmio não tem pressa nesse negócio. O Grêmio não tem pressa, o Grêmio tem uma multa fixada. Se alguém da Europa tiver pressa, deposita lá os 50 milhões de euros. Não tem problema, porque vamos lembrar do seguinte, tem uma Copa do Mundo. O Arthur é um jogador que pode estar na Copa do Mundo. Né? Tipo, dificilmente será o titular da seleção brasileira. Tem jogador da posição, tu acabou de falar do Paulinho, que é titular, por exemplo. Mas tem o Renato Augusto que pode sobrar, né? Exatamente. Porque... Exatamente. Mas aí entraria o Arthur na Quer ver uma coisa, no esquema com 3 atacantes que joga a seleção brasileira, com o Neymar, com o Jesus e com o Felipe Coutinho, quer dizer, dá para jogar com o Arthur. Não dá. E vamos pensar dá o seguinte, para jogar com o Arthur passando, com o Arthur chegando, dá para jogar. E a concorrência, com o Paulinho. Ele é melhor, não né? Não sei se ele vai ser titular e nem sei se vai ser convocado. Eu estou dizendo, se o Tite quisesse enjambrar, dá para enjambrar. Com 3 atacantes, tu pode colocar a meia cancha que quiser. Pode colocar até 3 marcadores na meia cancha. Bom, tem o Casemiro que sabe jogar, o Paulinho que sabe jogar, o Arthur que saberia jogar, no caso. Se colocar o Hernanes marca e joga. Eu até acho que ele vai disputar a última vaga, o Arthur, com o Hernanes. Eu também acho. E isso move a minha convicção de que o Arthur tem muita chance de ir para a Copa por uma razão muito simples. O Arthur é mais jovem e é mais jogador, tem mais bola que o Hernanes. O Hernanes fez um bom campeonato, salvou o São Paulo do rebaixamento. Eu gosto do Hernanes. Mas, por favor... Eu tenho minhas dúvidas. Eu não tenho dúvida nenhuma. O Arthur é
muito mais jogador, de braçada em cima do Hernanes, vai fazer uma carreira muito mais exitosa do que o Hernanes. O Hernanes tem 32 anos. Aí nós podemos convergir. É outro momento, né? Eu acho que o momento realmente é do Arthur. Não dá para dizer, é um belíssimo jogador. Claro. Mas o momento, mesmo ter ficado lesionado nesse período, mas o Arthur está num momento que... O ano que vem vai estar voando. Ele jogou bem quase todas as partidas importantes. E nessas observações de jogos decisivos, tem que multiplicar por 5, 6, né? É que na última que ele jogou, jogando 45 minutos, foi o melhor em campo. Foi o melhor. Em 45 minutos, jogou muito. Ele joga com a maestria de veterano, assim, a idade dele é, enfim, é uma informação que a gente tem, mas tu olhando em campo, não parece o que é. E ele tem uma outra vantagem, né? Em relação ao Hernanes, o Hernanes é gago. Até para falar é uma missa. Eu já entrevistei o Hernanes, bárbaro, cara. É bom jogador, eu gosto do futebol. Eu queria o Hernanes do Grêmio, tá? Só não é gago para jogar, porque joga muito. Mas se a concorrência é essa, eu tô convencido que o Tite vai levar o Arthur. Eu acho que tu fala um pouco com o coração. Eu não vejo... Eu vejo o Hernanes no mesmo tamanho do Arthur. Eu não vejo. E vejo assim, ó, com experiência de seleção e tal. Quer ver, o Hernanes no auge... Eu acho que eles vão disputar taco a taco. Vou te falar, no auge do Hernanes, o Hernanes foi titular da Lazio. Tá? Foi onde ele jogou o seu melhor futebol. Bem. Tá bem, mas da Lazio. Né? O Arthur... Vamos projetar o Arthur no seu melhor momento daqui a 1 ano ou 2. Não vai ser na Lazio. Ele tem bola para voar muito mais, na minha opinião. O problema da Eu não tenho essa convicção. A convicção que eu tenho em relação ao Arthur, eu não tenho em relação ao Luan, por exemplo, na Copa do Mundo. Eu acho que o Luan joga mais na frente. Tá por um fio para sobrar, porque a concorrência sobre o Luan é mais pesada. E contra os europeus ele não conseguiu ter o destaque que precisaria para estar numa Copa. Mais na frente tem o William, tem o Firmino, porque a gente até pode dizer, mas são funções diferentes. Não, é que é quase um 4-3-3 o Brasil. Felipe Coutinho. Com o Felipe Coutinho voltando. Né? Sim, então fechando fica o meio. 4-4-2. Mas se quiser pode desenhar um 4-3-3. E com o Luan não mudaria nada. O Luan já jogou de centroavante, joga ali no engante, joga fazendo o para-brisa ali também. O Luan é um jogador interessante. O Tite gosta desse tipo de jogador. Tem muita bola também. O Tite, no Internacional, o Tite fez um esquema fechado atrás, com 3 marcadores na meia cancha, Edinho, Magrão e Guinha Azul, para liberar esses 3 que sabem jogar. Por isso que eu estou dizendo, era o Alex, era o Nilmar e era o D'Alessandro. No Grêmio já ele fez o 3-5-2, né? Mas com bastante liberdade também para o Marcelinho Carioca, para o... Paraíba, né? Marcelinho Paraíba, para o meu amigo Papaléguas, o Luiz Mário. O próprio Tinga arrancava de trás, que era uma beleza, né? E o Zinho, né? O Zinho era o pifador, né? É um grande time, né? Então, o Tite, ele pode até mudar o sistema, mas a maneira de pensar... Não sei se o Luan está muito atrás, hein? Pela Olimpíada que fez. Não, tem chance também. O Luan foi fundamental na conquista do ouro. Ele entrava e mudava a seleção brasileira. Ah, sim. O Luan, a amostra dele com a camisa amarela, ela é bem interessante. E aqui o Tite sacaneou o Luan, né? Botar 7 minutos, podia ter colocado 20, 30 minutos, né? Colocou só para dizer que colocou. Só para dizer que colocou, sim. Só para cumprir um protocolo. Para cumprir um protocolo, até porque o jogo era aqui, foi muito mais de Mas formalidade. Uma coisa que foi justo com o Grêmio... Faltando menos de 10 minutos quando o Luan entrou no protocolo. 7 minutos. Mas o Tite foi justo com o Grêmio. Porque podia não convocar os meninos, são jovens e tal. O Dunga, por exemplo, ficou naquela do Neymar e do Ganso. O Tite convocou, arrumou um problema para ele. É um bom problema. É um bom problema. Mas em compensação, outros foram se descartando, né? O Gabigol aqui, nem se ouve mais falar. Sim, tá lá no Benfica incomodando, enchendo o saco para ir embora de novo. Não, a mesma coisa que ele fez na Internacional um ano atrás. O Benfica não faz nenhuma questão de que ele fique lá. Né? Não, exatamente. Já estava voltando para o Santos. Eu acho que o Diego do Flamengo... Para eles, que bem não fica, né? Como é que é? Bem não fica lá. Olha que o Diego do Flamengo se atrapalhou. Ruim. O Diego Souza quase caiu com o Sport. Na última rodada se safou, porque jogou em casa com o Corinthians já campeão e com a baba da baba. Quantos foram ficando no meio do caminho? Por isso que melhorou a situação pro Hernanes, pro Arthur e pro Luan também. Por isso que eu acho que aí vai ser uma briga bonita. Mas ele gosta muito do Diego Souza.
pela força física e tal. Eu não encontro muita explicação, assim. Te confesso que não... Também, mesma coisa, Diego Souza, o torcedor do Grêmio, por exemplo, adora o Diego Souza, né? Mas adora o Diego Souza por uma memória do que ele fez há 10 anos atrás. Nós estamos falando da Copa do Mundo do ano que vem. Estamos virando o ano já para entrar no ano da Copa. O Diego Souza é um jogador que é o dono de um time que é o Sport Recife, que é um time que lutou 2 anos seguidos para não cair. Eu não encontro muita explicação por essa... O Sport Recife com o Diego é um e sem ele é outro. Né? Mas eu... Ele é o que... Não sei de onde é que vem essa paixão. Mas eu também não acredito que ele tenha futebol para... Que a saída para o São Paulo acho que dá uma forcinha para ele. Pode ser. Vai chegar com moral, depende aparecendo bem. Ele já é meio posudo, né? Depende do quanto ele desenvolver e o quão decisivo ele vai ser nos jogos nesse primeiro semestre. A convocação é ali, março, abril. Depois, acabou. Né? Porque só tem um período de amistosos, né? Que é justamente em março, antes da convocação definitiva para a Copa. Aquela convocação de março ali, ela é fundamental. Ela vai balizar a Copa do Mundo. Dali para frente só muda por lesão ou por alguma, sei lá, o cara entrou em crise técnica e não está jogando nada. Né? Eu acho que ele tem mais uma bronca ainda para resolver, que na é zaga? pior. Não, na zaga e no gol. Ele tem 4 pendências com o Grêmio, Tite. Sim. Alguém vai ter que levar. Ou alguém, né? O Grêmio tem 4 candidatos à vaga. E todos num potencial muito bom. Exato. Né? No gol, na zaga, no meio campo e no ataque. Né? Essa do goleiro. E o pior é o seguinte, se ele tirar o Cássio, ele vai comprar uma briga com a torcida que... Não acredito que ele tire o Cássio. Pois é. Não. O goleiro Até titular, também o Alisson é um não vai belo tirar. goleiro, né? E o outro tá bem também. É o Ederson do Manchester o Ederson City, né? Também tá bem. É uma concorrência difícil, né? Mas a temporada do Marcelo é melhor que a do Cássio, na minha opinião. É que às vezes que o Tite levou, o Marcelo voltava da seleção e voltava mal. Apesar de quase não ter jogado. O Marcelo desistiu. Aí o Marcelo teve o melhor período da carreira depois daquilo. É verdade. O destino, né? Verdade, o destino deixou o Tite parado. Essa é uma dúvida que talvez seja exaurida ali nos primeiros meses de 2018. Talvez ele espere, sei lá, uns 60 dias para ver quem é quem, né? Talvez esteja empatado hoje essa disputa, por exemplo. Não sei. O problema dessa definição do quem é o nível de dificuldade que os clubes vão enfrentar nesses 60 dias. O lobby da candidatura do Cássio é mais forte, né? Porque do lado do Tite está o Edu Gaspar ali, que vem do Corinthians, por exemplo, né? Tem todo um conjunto de relações mais recentes. Mas pesa mais do que os milagres que fez o Marcelo Groi? Aquela imagem... Pesa. Olha... Nós estamos falando da seleção da CBF. O Tite é um treinador extraordinário, maravilhoso. Todos nós gostamos dele, mas ele está inserido naquele contexto ali. Né? Não estou duvidando da honestidade do trabalho do Tite. Muito pelo contrário, acho que o Tite, inclusive, moralizou o trabalho da composição da seleção brasileira. Mas é o futebol e é a seleção brasileira. O próximo presidente da CBF pode ser um secretário lá do Marco Paulo Del Nero, um cara que trabalha na CBF lá. Tem até um nome isso, meio... Não é Barbalho. Hoje até vi uma matéria com ele. Um cara que não tem, ninguém nem sabe quem é. É menos que aquele Coronel Nunes que não faz uma frase. Periga ganhar de graça isso aí, por quê? A que ponto nós chegamos aí aqui da CBF, hein? Agora as federações têm peso 3. Agora, se os clubes antes não se uniam para derrubar essa corja, vão agora? Não vão. Agora não adianta se unir. Porque agora mesmo os clubes unidos têm minoria. Se as federações votarem todas unidas, acabou. Ou a maioria das federações não precisa nem... Não é barbárie, é uma coisa assim. Né? Não precisa nem a totalidade, né? Uma maioria ali bem organizada já resolve o problema. É lamentável, né? É uma pena que o futebol esteja indo o futebol brasileiro sob a direção de uma entidade que nesse nível de politicalha e de... Tu quer ver de falta de seriedade, por exemplo, já se lançou candidato, né? Se o Romário for candidato, pode ser que... Mas não sei. O Romário, depois daquele dinheiro que apareceu na Suíça também, já não é mais intocável. Tá, mas e o Senado daí, como é que vai ficar? Pois é. Vai abrir mão? E o Senado? Ainda tem mais um ano. CBF, Senado... Tem mais um ano, né? Mas eu não sei se é incompatível. Tem mais um ano. Não. Porque o Sarneyzinho, o filho do Sarney... Não é compatível. Não é incompatível, porque o filho do Sarney era vice-presidente e era deputado federal. Não, mas aí o Sarneyzinho... Mas aí não era o presidente da CPF. Mas era o vice. Era o vice, mas eu acho que ele não vai poder ele não vai ser o presidente. Será? Porque aí compete Como é que ele vai o processo viajar para a de gestão. seleção ficar 15 dias? Porque aí ele é o gestor, né?
Ele é o gestor como Ele que vai- presidente. Mas não sei, tem que olhar. Eu não conheço o estatuto da CBF. Eu não sei, também não conheço, mas... Mas Tenho- é um bom debate. Tenho dúvida. Mas ele já se antecipou e se lançou. Vai largar o Senado? Não vai, né? Tem que ver, porque agora tem mais o ano que vem já é eleição. Pois Tem que é. ver se ele vai ser candidato à eleição ou não ao Senado. E aí? Não, se mas elegeu na Candidato última. já abrindo mão desse... Mas é meio, eu meio acho- do ano a eleição. Mas E ele aí tem já- Mas mandato. pode ele abrir mão Não, exatamente com essa condição, não. Mas Eu não sou coloca mais o candidato suplente. e tal. Mas aí tem o seguinte, o Romário foi eleito senador em 14, então ele não renova agora. Não, ele renova só em 22, Ele exato. renova só em 22, então ele tem Ah, mais é ver- 5 é verdade, anos de é mandato. verdade. O mandato é 8, É verdade. A Não eleição renova do agora. Romário é de 14, bem O lembrado. Romário foi eleito em 14. É. Antes ele era A deputado. não ser, você tem razão. a Acho não que é uma ser- bravata. A não ser que for compatível, e que não for incompatível. Exato. Mas, como é que ele vai viajar a seleção, estar presente com o mandato dele? Eu acho muito difícil. O Bom, mas- presidente do Flamengo é especulado como um Esse nome de sim. coalizão, né? Pois é. Pois Mas, é. tem que saber o a quanto- CBF não quer coalizão com os clubes. A CBF quer colocar esse secretário aí, que agora me fugiu o nome. Tem até uma matéria com ele hoje nos jornais, estão citando. Ele fica auxiliando ali o homem o dia inteiro. O operador do Del Nero. A CBF tem uma esperança grande de ser uma entidade muito séria no futuro. Olha, eu vou te contar. Sabe que a CBF, com o dinheiro que passa por lá e tal, dinheiro a rodo, né? Tinha que ter um administrador fera abaixo do presidente. Gestor que desse toda hora. Vocês o que estão passando agora, todo mundo em cima. Por que o futebol, né? Que tem tanta gente maluca por futebol, não tem um cara ali dando fé do que está fazendo, divulgando, dando... todas as vezes que há uma movimentação, tem que dizer, olha, esse patrocinador vai pagar tanto, o dinheiro vai para tal lugar, né? Tem que... Qual é o problema dessa transparência? Não De se tornar claro, entrou aqui, saiu ali, foi pago aqui, foi... Qual é o problema? Deu superávit, mas nós vamos melhorar a concentração, vamos construir um hotel para a seleção brasileira, para dirigentes que vêm das confederações de Sabe fora. o que a CBF poderia fazer pelo futebol brasileiro para não ser Investir na Série E. para não ser esse cartório de luxo que é a CBF hoje? Que é isso? A CBF é um cartório. Construir campos. Não, pega o Maracanã. Abraça, pega esse dinheiro todo que eles arrecadam em cima da seleção isso brasileira, em cima da paixão do torcedor pelos clubes, que é quem move de verdade essa roda do Mas sabe por que eles capitalismo não do fazem futebol. isso? Abraça o Maracanã. Mas sabe por que eles não fazem isso? Porque o presidente do Grêmio, do Inter, do Atlético, do Cruzeiro, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos não deixam. Os ciúmes é um negócio impressionante. Tu acha que eles vão fazer lá para ajudar os cariocas? Aí os caras vão dizer, olha, a CBF agora adotou o Flamengo, adotou... Os clubes não deixam. Já tem uma ciumeira em cima do Botafogo que paga uma miséria lá pelo Engenhão. Pelo Engenhão, né? Pelo Newton Santos. Meu Deus do céu. Claro que seria bom a CBF adotar e tal, mas não vai fazer. Teria sentido histórico e simbólico, inclusive, na minha opinião, porque o Maracanã é um patrimônio do futebol brasileiro e mundial, que foi meio esculhambado aí nessa reforma dele e tal. E pior do que a reforma, na minha opinião, bom, o estádio ainda tem conforto e tal, mas o pior é o arranjo administrativo que se fez ali, né? Que agora ninguém é dono, né? Ninguém é dono da dívida, ninguém é dono da administração, da manutenção do equipamento, ninguém controla o quanto que custa, os percentuais de custo não são vantajosos para os clubes, né? O Maracanã, o Flamengo e o Fluminense que precisavam jogar lá não conseguem jogar lá. Juveira, a tua experiência no esporte. O esporte ainda está com pouco recurso, né? Por incrível que pareça. Dinheiro tem, mas não é destinado. Se não tem dinheiro para a saúde, para a educação, o esporte já entra aí numa hierarquia de quarta, quintas, né? Que tiraria muitos jovens desses aí que estão aí jogados, né? Sabe que tinha um dos caminhos para a questão do esporte, eu vou falar aqui dentro do estado Nós do Rio não Grande do nos Sul. ajudamos muito também, né? Há muito disso, mas eu acho que um dos caminhos é com o investimento, hoje principalmente na questão da categoria de base, né? E o investimento onde o Estado pode entrar, nós temos o Pro Esporte. Deixa eu voltar aqui um pouquinho de que Sim. forma, entendo, esquecendo um pouquinho a questão da profissionalização, do processo de gestão, e eu acredito muito na gestão de qualquer clube. Está aí, e me permita pegar como exemplo o próprio Grêmio.
O Grêmio hoje, com o nosso presidente, fez uma gestão, processo de gestão. Se focou uma gestão dentro do Grêmio. E é por isso que o Grêmio hoje está equilibrado. As finanças do Grêmio hoje estão equilibradas, mesmo com a questão da arena, de aquisição, a arena vai ser do Grêmio. O sofrimento. Diminuiu e muito o sofrimento. O que nós ainda temos de problemas na arena é o entorno da arena. Né? Que essa discussão agora se busca assim, de quem é? De quem é a responsabilidade, Alexandre, do entorno da igreja? Todo mundo sabe de quem é. Sim, mas e aí? Mas é o jogo de empurra, né? É. Não é Até eu. porque a OS está quebrada, mas a Mas- responsabilidade era clara que era deles. A prefeitura é que fez uma barbaridade de querer assumir uma dívida que era da OS. E aí quem hoje paga com isso? O Grêmio. O Grêmio. O Grêmio e a população E a dali. população, e todo o entorno, e a população e o torcedor, O que né? já poderia ter desenvolvido se eles tivessem cumprido. Porque os investimentos que foram feitos, Tudo né? parado, né? Né? Nada andou, né? Mas eu quero voltar um pouquinho do que disse da questão do esporte do Rio Grande do Sul. Eu acho que o esporte do Rio Grande do Sul, e o Estado tem feito isso, me permite, com muita frequência, e acho que é um dos setores que pode evoluir muito a base dos clubes, né? Que é a categoria de base, por intermédio, por exemplo, do Pro Esporte no Estado do Rio Grande do Sul. E que muitas vezes se destina recursos, aí tivemos anos aí investimento de mais de 20 milhões, muitas vezes as pessoas acham que é pouco, mas se verificar isso do investimento no Estado, que anda com dificuldade para investir nas áreas que muitos entendem que são as primordiais e não deixam de ser saúde, educação, segurança. Né, esta aí, e que vem avançando muito, Aliás, se me permite, na segurança, nós tivemos um avanço aí que eu acho que pela primeira vez na história, desde que eu me conheço, a bancada gaúcha, e aqui não se fala em partido, a bancada num todo se reúne para destinar recursos para o Rio Grande do Sul para a área de segurança. Eu acho que isso é um avanço, porque se pensa no Estado e não em sigla partidária. Aqui não vou falar em nenhuma delas. A Guarda Municipal já melhorou, né? A Guarda Municipal, as guardas municipais. Essa questão de... A presença de um ser, né? Não é só o olhar eletrônico. Não. A presença, né? A pessoa física. E se né? enxerga mais nas ruas. Ela se dá exatamente por isso. Ela te dá a segurança. A questão sensação de segurança que de encoraja segurança, a ocupar o espaço público. A sensação, exatamente. A sensação de segurança, ela se dá quando tu está caminhando no centro de Porto Alegre, aqui na cidade de Canoas, aqui ou acolá, e tu percebe a viatura, o brigadiano, o guarda municipal. Isso ajuda em muito. Além do que, são empregos, é a proteção da própria família, daquele sujeito que está ali, né? Verdade. Quanto mais gente estiver trabalhando, né? Tudo que o Estado puder absorver e transformar em emprego e tranquilidade da população, tudo junto, melhor. Mas a questão do Pro Esporte, só para concluir, é que ela é de suma importância, porque ela traz consigo algumas outras coisas que ela é de suma importância para o Estado do Rio Grande do Sul, que é a proporcionar ao jovem o turno inverso. Que daí tu tira o menino, a menina, e quando se fala de esporte, não é o futebol. Não quer dizer que eu tenho que ir lá jogar futebol, tem que jogar futebol de campo. Bem ao contrário. Qualquer prática esportiva. Porque tu muda de região dentro do estado, tu vai para uma fronteira, ou tu vai para uma região missioneira, ou tu vai para uma região do Alto Médio Uruguai, ou tu vai para uma grande Santa Rosa. Aliás, agora esse ano vamos ter já 2018 o profissional em Santa Rosa, o Clube Esporte Santa Rosa. Vai entrar no profissional já agora em 2018. Vai entrar no lugar que era do Dínamo. E sabe como é que começou lá, Rec? Dínamo, é verdade. Eu fiz jogo lá. Eu fiz jogo lá. Então vamos lá, tu conhece bem lá. Sabe como é que o Santa Rosa conseguiu se reerguer por intermédio do Pro Esporte? Que legal isso. Conseguiu. Sabe o Cassiá tentou ajudar o São Borja. Ele é de lá, né? Nosso vereador de Porto Alegre hoje, o ex-deputado, vereador Cassiá. Não, e até aguentou um bom tempo. Mas aí a distância, a sociedade absorveu, mas não muito. Então, puxa vida, eu me lembro do São Borja da época do Mimoso. Falecido Érico Sauro, que falava nesse Mimoso aí. De lá veio o Zé Alcino, por exemplo. Zé Alcino. Eu lembro. Aliás, eu dei essa notícia em 1995, quando o Zé Alcino veio jogar no Internacional. Primeiro no Inter, vez, né? É isso. Porque o presidente de lá me escolheu para dar notícia. Se eu estou ligando, porque eu sei que tu é um cara presente e tal, eu estou te dando essa notícia. Estou acertando aqui com o Fernando Carvalho, que estava lá. Era diretor, né? É verdade. E aí, olha, tá aqui assim, assado, e acabei de ceder esse jogador para o Internacional. E tu vai ouvir falar muito dele.
E como vimos, né? Foi campeão brasileiro pelo Grêmio, com a saída do Jardel. Ele e o Paulo Nunes fizeram um caminhão de gols, o Grêmio sem centroavante. E da Copa do Brasil 97. Em 97, mas 97, eu não lembro tanto do Zé Alcino. 96 ele jogou mais, né? Sim, 96 ele virou titular com a Virou saída do titular, Jardel. Tinha mas o ele... Afonso na reserva. E o Afonso era banco, mas ele ainda jogou em 97, eu lembro. Em 97 tinha o Carlos Miguel na esquerda, que fez até o segundo gol, com o cruzamento do Roger. O outro foi do João Antônio. Eu não lembro exatamente o ataque do Grêmio, quem era. Eu me lembro que eu, em 96, acompanhei muito, porque quando eu cheguei uma semana antes para fazer Grêmio e Goiás, lá o Cajuru perguntar quem é esse Carlos Miguel aí? Quem joga a bola é o Lúcio, né? Em 96. Eu lembro do Em Lúcio. 97, esse Lúcio aí jogou no Flamengo contra o Grêmio. Sim. Na decisão da Copa. Mas aquele Goiás era bom, aquele Goiás foi semifinalista do... Tinha o Evandro, tinha um outro baixinho lá também, que eles voavam. Estavam numa balaca, né? Cheguei eu e o Haroldo Souza uma semana antes lá. Sim. Aí eu peguei o Filipão para ver o que é um técnico que usa bem essas estratégias. Eu cheguei o Grêmio chegou para concentrar no Hotel Cássius, lá em Goiânia. Primeira coisa que o Filipão me disse assim, me dá a tua fita. Eu tinha colocado o discurso do Cajuru. Para levar para o vestiário, claro. E o Cajuru dando-lhe pau. Mas esses brucutu, só dá um pau. Quem é esse Carlos Miguel? Agora querem endeusar. Me dá tua fita que eu quero botar lá no vestiário. Eu me lembro, o Edgar Schmidt, eles nos colocaram numa posição ruim lá, né? Em Goiânia, para fazer o jogo. E o Edgar Schmidt queria colocar o Cajuru no meio da torcida aqui. E eu dizia para o Edgar que matem ele lá, né? O Cajuru era conhecido. Sim. Não, tem que botar no meio da torcida. O Edgar dizia, não dá, não. Fica quieto que nós vamos arrumar uma confusão. Mas eu queria explorar um pouquinho mais, eu ia chamar de secretário, deputado. As próprias escolas, me parece que andaram para trás nesse quesito. Eu jogava handball em Lagoa Vermelha. Jogava futebol de salão. A quadra lá no Colégio das Freiras, lá no Rainha da Paz, era de pedra, mas a gente jogava. Jogava antes, jogava no intervalo, jogava depois. É que nós estamos no tempo do campinho. 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 Aqueles mosquitinhos no final de tarde. Nós temos no tempo do campinho, 4 horas, 4:30 da tarde, 5 horas, o mosquitinho que ficava, tu não percebia ele, né? Só ia perceber depois que já tinha sido picado. Na verdade, o que falta muito é a peladinha, né? Que nós chamamos, claro, né? Pô, eu sou do tempo da pelada. Eu não jogava uma né? guampa, né? Mas era metido. Metido. Né? Mas que nem balaqueiro. eu. Então. Quer dizer, eu até hoje, né? Só faço balaca. Mas jogar mesmo não joga. Quem joga é meu filho. Bom, esse sim. Meu filho foi jogador profissional e tal, então... Mas sabe que lá em Lagoa Vermelha tinha o Vasco da Gama. O Vasquinho. Tinha lá o Auriverde e tal. Mas o Vasquinho foi o que mais durou. E o Vasquinho, todo mundo jogava no Vasquinho. O Walter Muliterno era o presidente do Vasquinho de Lagoa Vermelha. Sabe o que aconteceu com ele? Nessas histórias de deputado, de troca de informação, o Jarbas Lima é de Lagoa Vermelha. É de Lagoa Vermelha. E o Jarbas Lima encostou no Eurico Miranda. O Eurico tem algumas qualidades. E contou a história do Walter Rapadura, que andava o dia inteiro com a camisa do Vasco. Era a camisa do Vasco, mas igual, era uma cópia. E ele contou a história. Disse, olha, esse cara aqui já fez 500 jogadores. Esse cara abraça a sociedade inteira lá. Não cobra nada e tem Vasquinho em tudo que é categoria e tal. E o Euricão levou o Walter, falecido Walter Muliterno, acho que falecido, Walter Muliterno, para dar a volta olímpica com a camisa 5 do Vasco da Gama, lá no São Januário, filmado e tudo. Então tem história. Eu falo isso do futebol, o congraçamento que é o futebol e como as comunidades podem ajudar o governo, que a coisa que mais a gente faz é se queixar do governo. Mas no interior isso funciona bem. No interior, aqui na Grande Porto Alegre é um pouco mais difícil. Pois é, mas tem que ter, tem que ser obrigação. Se tu pega a região lá, por exemplo, de Frederico Westphalen, o Frederiquense foi um exemplo. Barril. Que deu aqueles altos e baixos, né? O Ipiranga, Erechim, né? De Erechim. Então nós temos aí agora aquela região da Grande Santa Rosa, são regiões diferentes, mas eles valorizam muito isso e se aproveitam de uma... E lá tem que se dizer que há também a participação do empresário, do comércio, da cidade, da sociedade se movimenta para isso. Por quê? Porque ela percebe que há uma oportunidade de não apenas fazer com que o filho, com que o adolescente
tenha também a oportunidade de uma prática esportiva ao invés de estar envolvido em outras questões. É a boa amizade. A boa amizade. Vamos lá, é uma boa amizade. E o Estado tem investido nessas áreas. Então, tenho convicção, porque o esporte ele não é só uma questão, a prática esportiva, ele traz consigo a formação educacional, postura, comportamento. O esporte ele te direciona para diversas áreas. E o esporte, aliás, ele, além de formar o cidadão, ele também forma a pessoa para frente, como o ser humano. O Alexandre trabalhou muito com política também, o Álvaro está aqui, trabalha há muito tempo com isso. Sabe o quanto é difícil a conscientização? É muito difícil, né? Olha, o dinheiro que chegar aqui, invistam em bola, goleira, arrumar o gramado, melhorar e tal. Esse é o X da E agora questão. tem mecanismo, né? Tem o muito deputado controle Costela, que foi nisso. secretário, vai poder detalhar melhor o funcionamento disso do que Vamos eu. botar uma bola nas Mas- costas do secretário, no bom sentido. Aí eu vou quero ver deixar se- pra ti que eu não posso fazer isso. Eu Não, quero ver se ele vai conseguir. Ah, mas ele é ligeiro, viu? Eu quero ver, eu gosto de me antecipar em algumas Ele é coisas. magrinho, ele é ligeiro, corredor, sei. tu vai ver que ele vai chegar Ele rapidinho. foge da marcação. Ele Eu foge, furo- ele é Fugia, liso. agora com quase 60 não tem mais É como. o formiguinha. Mas eu ia dizer o seguinte, ó, existe há pouco tempo, isso de alguns anos para cá, uma lei que é muito semelhante à Lei Rouanet, que apoia a cultura, que é a Lei do Esporte. A Lei do Esporte oportuniza Não é o essa empresário... Pro-Esporte? É essa, o Pro-Esporte. Que é o que, na verdade, é a fonte de financiamento do Pro-Esporte. Né? Exatamente. Quer dizer, o empresário que tem um dinheiro para investir na área social, etc, ele pode fazer isso pela Lei do Esporte e isso vira Na verdade, vira benefício tributário, né? Exatamente. O Alexandre está dizendo que o Proesporte ele funciona com o ICMS. O empresário, o investidor, que ele vai lá pagar para o Estado do Rio Grande do Sul X valor de ICMS, ele pode pegar um percentual desse ICMS e botar em qualquer projeto que ele entenda que pode ajudar e colaborar com É só ter conhecimento. É só ter o conhecimento. Quer dizer, o Estado, na verdade, ele participa da forma que, ao invés de ele receber no seu caixa e investir no esporte, o empresário faz isso com o patrocínio. Ele investe no esporte, porque ele escolhe aonde ele quer. Por exemplo, vou dar um exemplo que, para mim, é um dos grandes... Poderia pegar a Ser Santa Rosa, que iniciou lá com 100 e poucos jovens, e hoje tem mais de 300. De toda a região. Tanto é... O pessoal que está nos vendo lá no Facebook. Com certeza. É interessante isso aí. Tanto é que começou só com a categoria de base e hoje já vai para 2018 para o futebol profissional. E volto a dizer, poderia pegar Volta o quê? Passo Pra Fundo, terceira divisão? volta para a terceira divisão, vai reiniciar agora a partir de 2018. Então é um exemplo disso. Mas o que é importante também, eu acho que é importante salientar, que exatamente do que tu estava dizendo da questão do pró-esporte, e que ele não precisa ser, e eu quero pegar um exemplo, futebol. Quer ver uma coisa? O vôlei. Aqui Canoas é um exemplo. Canoas usa bem isso. E usa muito bem. A administração municipal de Canoas, e aqui vai também um outro exemplo, que usa para rede escolar. O aluno na sala de aula, que chamam aqui de turno inverso, né, o futebol, praticando esporte, o projeto de Canoas. Por quê? Porque o aluno ele estuda de manhã e ele tem uma prática esportiva de tarde. Nós temos aqui, por exemplo, os cadeirantes que se utilizam do basquete, que é um exemplo aqui na cidade de Canoas. E tantos outros, além do O vôlei. secretário vem seguido aqui. Sim, Secretário Roberto. Eu enquanto Tits, era né? também... Roberto Tits. Isso, conheço. exatamente. E tem aqui, nós temos em Canoas um campeão do mundo do vôlei, que é o Gustavão. O Gustavo? Sim. O Gustavo Gustavo do Endres. vôlei, que está aqui. É um dos grandes responsáveis também é pela o essa Gustavo. prática esportiva. Então, quer dizer, estão imbuídos pessoas que sabem aonde atingir. Eles começam com o adolescente, com crianças, mas tem o adulto, que são os profissionais. Então, o esporte ele pode ser praticado. Só falou do Santa Rosa, eu me lembrei sou entusiasta Do com Dínamo. Não, eu lembro. Do Dínamo eu fiz jogo lá. Aliás, é um dia que eu não fiz jogo, né? Mas esse eu guardei bem, porque era uma viagem que não terminava nunca, porque o nosso motorista estava dormindo. Mas era eu, o Vidarte e o Ribeiro Neto. O Vidarte era o narrador, eu era o comentarista, o Ribeiro Neto era o repórter. E nós fomos de Santa Maria para Santa Rosa, fizemos 2 jogos e tal. E aí o nosso motorista vinha piscando de lá até aqui. Cada posto de gasolina nós fazíamos ele parar para tomar um café e lavar a cara. Que beleza. Grande Pedro Já Moreno. era final de tarde, assim, com o sol batendo. Não, já, nós demoramos 14 horas, acho, para vir de Santa Rosa. Saíram 6 da manhã e chegaram no fim do dia. Mas aí eu estava me lembrando, sabe de quem? Do presidente Peronde.
O presidente Peronde queria terminar com a Série B e C, porque ele dizia assim, tá todo mundo quebrado, aquele jeito do Peronde. Sim, sim. Não estou comparando um com o outro, porque era outra época. Esse era outra é o Emídio. Emídio Peronde. Emídio Peronde. O outro encontro caminhando lá na praça, mas o Darciso. O Tarcísio. Peronde. O presidente Peronde, ele já estava meio que jogando a toalha. A entrada do Chico deu esse up aí. No Veleto. Vários clubes voltaram. Até o Aimoré de São Leopoldo estava meio que se desativando aí. Né? Tá aí vivíssimo. E com o quê? Com as divisões de base. O Aimoré não tem mais nada a não ser as divisões de base. A base é o profissional, a base é Copa São Paulo, a base é Copa do Brasil. E essa Copa do segundo semestre tem sido um copinha, laboratório, chamam, né? a copinha, que esse ano era a Copa Paulo Santana, enfim, mas é um torneio que acaba mobilizando essas comunidades do interior e utilizando jogadores da base. Cruzeiro, São José, Novo Hamburgo utilizam esses torneios para conhecer os jogadores da base para fazer O Thiago está me lembrando aqui do Genoma Colorado. O Genoma Colorado, ele é bem mal aproveitado. Aliás, para mim é um crime hediondo que o Internacional cometeu. O Inter teve a maior ideia e o pior aproveitamento. Claro, usou a lei e tal para beneficiar o clube, tudo certo. Mas uma desunião, uma ciumeira dentro do próprio clube, porque o Genoma concorria com as categorias de base. O Genoma do Internacional abasteceu vários clubes brasileiros, até o Grêmio. Se utilizou do Genoma Colorado. O Genoma Colorado, para plano de marketing, que burramente o Internacional não soube aproveitar, por causa dessa briguinha de beleza, não foi na minha admissão, o fulano de tal, o Adil Souto é chato, não sei o que, o fulano que está lá. É que o projeto não é meu, né? Não é meu. O projeto não é meu. Não é da minha gestão. Aí, o que o Inter fez? Atormentando a vida do Grêmio nesse interiorzão aí, depois no Brasil e depois mundo afora, tinha escolinha na China, tinha Genoma Colorado nos Estados Unidos, na Califórnia, em tudo que era lugar dos Estados Unidos, em Dallas tinha. O Inter conseguiu meter a camisa vermelha em vários gurizinhos gremistas, porque queriam jogar. Pai, mas eu vou jogar, eu quero jogar nesse Genoma Colorado. Muitos e muitos pais foram atormentados com essa ideia e o Inter não tirou proveito devido. Podem ficar brabinhos, mas é verdade. Foi o maior crime que eu vi, foi esse Genoma Colorado. E falei isso na época que estava no auge 1000 vezes e ninguém dava bola. Por quê? O Internacional estava empilhando títulos e estava se reerguendo no profissional. Tá tudo certo. Esses caras aí, essas malas. Foi igual o sucesso do plano de sócios do Internacional, que puxou agora o Grêmio, então os dois com 100 mil sócios. Para arredondar, para não ficar com essa granalização idiota. Então, o Grêmio conta os em dia, viu? Só para deixar claro. O Grêmio não conta sócio que não está pagando há um ano atrás. Eu não quis entrar nessa aí e arredondei os dois para 100 mil. Eu ergui o do Grêmio e baixei o do Inter. Só chamei uma nota de rodapé. É uma questão de ordem. A preocupação que eu fiz de deixar empate, o Alexandre já... Mas aí é o seguinte, no começo, quando o Gelson Tadeu Pires começou a dar voz e vez nos cônsules e começou a batalhar e levar jogador para o interior e fazer caravanas e conseguir, o Inter fez de Chapecó, agora não, vai ser feito da Chapecoense aí, a Chapecoense tem mais sócios que o Internacional. Chapecó era uma das cidades principais onde o Internacional tinha sócios. Passo Fundo, o Internacional chegava a tocar 8-2 no Grêmio. E o Grêmio reagiu, tá? Um puxou o outro. Mas como é que eram tratados esses caras? Né? Já vem essas malas aí, já querem fazer churrasco lá no Parque Gigante, já querem fazer jogo preliminar. Que deixa esses caras. Né? Quando se levou a sério, né? O falecido Asmus, eu tenho uma dificuldade de chamar as pessoas de falecido, que me dói, né? As pessoas que eu gosto. O presidente Asmus dizia o seguinte, quando o Grêmio fez parceria com a ESL, o Inter estava faz ou não faz com aquela empresa que fez com o Corinthians, a Octagon com o Tavares e a que fez com o Corinthians também, fez Corinthians e Cruzeiro, mas o Inter bateu na trave com a Octagon que fez com o Santos. E o Asmus dizia, para ajudar o Miranda na decisão, parceria se faz com o torcedor. E a fase mais simples que eu vi, mais efetiva. E o Inter fez parceria com o torcedor. Logo em seguida com o sócio. Futebol andou, hoje o que interessa é ter muito sócio. Mas é claro.
E aí os outros clubes todos do Brasil imitaram o Grêmio É o Internacional. que faz o clube se manter e girar. Sem o sócio, E um dinheiro que não existia. É um dinheiro que não E existe. é uma fidelização. A televisão cresceu, ok, tem que pagar a marca de Grêmio Internacional. Mas o Grêmio Internacional tinha que buscar o próprio patrimônio. Que nunca vão nos pagar o que pagam para Corinthians e Flamengo. Até para conseguir concorrer com eles. Eu busquei aqui, Rec, nas fichas da Copa do Brasil de 97, o Zé Austino jogou contra o Vitória nas quartas de final. Nas partidas semifinal e final ele não entrou em campo, mas nas quartas de final... Eu acho que se Vitória. machucou. Ele se machucou. Sabe o que é? O Grêmio chegou para jogar com o Flamengo, não tinha ninguém para botar em campo, o Grêmio teve que jogar com Otacílio e João Antônio. O João Antônio estava todo arrebentado, tinha 5, 6 tipos de lesão. Tava voltando de lesão, é verdade. Fez o gol, né? Faz um golaço histórico. Quando é para ser, não adianta. Mano, no segundo Maracanaço. Meu amigão, o João Antônio até o hoje. João E tá Antônio. bem no Grêmio, hein? Tá bem, tá na base, né? Teve na China agora. Isso. Ele que estava comandando aquela equipe que foi para a China. O que é o... Não, essa é a questão. O Zé Austino jogou até as quartas de final. No primeiro jogo, quando o Grêmio ganhou do Vitória, ele já não estava no empate 3-3 com o Vitória no Barradão. Sim. Eu acho que ele lesionou. Eu até estou tentando me lembrar. Tem a escalação aí do Grêmio? Acho que era o Silvio, o qual centroavante, né? O time, qualquer jogo desses. Vamos lá, vamos pegar- Quero lembrar o ataque do Grêmio. não sei Pega a como. final. Deixa eu pegar a decisão aqui, que é a É que decisão. aquele ano o Grêmio mudou muito por causa de... Teve uma sequência infernal de lesões. Coitado do Evaristo, teve que se virar para colocar o time em campo. Na decisão Vamos jogaram Flamengo 2, Grêmio 2. Darley, Arce, Rivarola, depois Luciano, que entrou aos 16 do primeiro tempo. Mauro Galvão e Roger, Otacílio, João Antônio, Emerson e Carlos Miguel, Paulo Nunes, depois Jair e Rodrigo Grau, depois Marcos Paulo. Viu? O Grêmio estava improvisado. Tinha o Marcos Paulo chegou a entrar. Por isso que eu tive dificuldade de guardar. Marcos Rodrigo Paulo era Grau é brincadeira. Era um grandalhão magricelo, né? Mas magro, É. muito magro, né? O tal do Marcos Paulo, né? Chegou aqui pesar 60 quilos e era mais alto que eu. Vê que o Grêmio teve que improvisar muito nesse jogo. E ganhou o título no Maracanã. Com o gol do João Antônio e do Carlos Miguel. O Grêmio ainda tinha muita força, né? Tinha. Vê que a defesa do Grêmio era ótima, né? Ainda era a defesa. Rivarola, Mauro Rivarola, Galvão, Mário Roger, Danley, Arce. Arce, tá? Rivarola, depois Luciano, Mauro Galvão e Roger. E Roger. Aí os dois que eu tinha falado. Exatamente. Otacílio e João Antônio, ninguém nem falava. Não. O Tacílio e João Está, Antônio. e numa maleza que estava o Otacílio, e jogou uma baita partida. Primeiro no jogo, Maracanã. primeiro jogo contra o Flamengo, o meio-campo do Grêmio foi Dinho, que acabou sendo Foi 1-1 aqui, né? E 0-0. 0x0 aqui, 2x2. 2-2. Dinho, Emerson, depois Marco Antônio, João Antônio, Carlos Miguel, Dauri, depois Rodrigo Grau e Paulo Nunes. Dauri. Eu lembro do Dauri. Dauri. Por isso que é minha dificuldade de guardar. Pode acho de que é um que qualquer veio, time né? do Grêmio dos últimos tempos, do Inter, eu lembro. Era do Criciúma, se não me engano, o Dauri, não era? Não, o Dauri era do 15 de Campo Bom. Nossa senhora. É. Vê que a gente... Olha, Rec, eu não lembro do Mas ele foi revelado pelo Dauri. Criciúma. Dauri Ah, jogou pode em ser. Grêmio Internacional. E se não me engano, no Grêmio 2 vezes. Jogou no Internacional também. Botou essa faixa no peito, hein? Não vamos reclamar do Dauri, né? É. Tá fazendo 20 Isso aí, anos, isso aí é inclusive. até uma homenagem para Faz esses 20 anos. caras aí. Claro, É. pô. A minha memória não É, absorvia. dos gols do João Antônio e do Carlos Miguel, eu não me esqueço. Sim, foram gols marcantes. O Roger chegando bonito na linha de fundo, olhando pro Carlos Miguel Cruz. Não, e o Brasil João parou- Antônio deu uma meia-lua no cara. O Brasil parou para ver aquele jogo com a certeza de que o Flamengo seria campeão. Porque era o Flamengo do Romário, era um Flamengo rico, poderoso, que ia arrebentar todo mundo, que não sei o quê. Eles tinham montado o melhor ataque do mundo, que não tinha dado certo, mas o Romário tinha saído para o Valência e voltou, né? Porque ele brigou lá com o Jorge Valdano, lembra? Que ele deu uma bolacha lá no Jorge Valdano, Ele que é foi o duas treinador. vezes pro Valência. E ele voltou pro as Flamengo. 2 vezes pro Flamengo. É, exatamente. Sim, mas Eu fazia até piada daquilo. Disse, ele "Pô, deu um mas de tapa, novo?" ele deu um tapa no Jorge Valdano, que era o treinador, Sim, não foi sim. isso? Foi, né? Foi. Daí ele voltou pro Flamengo. Bom, o Flamengo vai ganhar. Flamengo do Romário. E o Romário fez o 2x1, gol do Romário, inclusive. Bom, aí os caras vão passar o carro em cima do Grêmio. Aí o Grêmio foi cozinhando o jogo, pá, empatou. Valência, que eu dei uma das maiores notícias da minha carreira. Dei a ida do Carlos Alberto Parreira pro Valência, enquanto ele ainda era técnico da seleção. Tu vê, nem lembrava que tinha. Eu atendi um telefone, aquela história, ninguém quer atender. Atende lá, Gaúcho. Eu fui lá, atendi. Ah, tá. Tempo que o Valência era Fiquei rico. bem quietinho. Quando o Parreira chegou para treinar, dele um berro. É sobre o Valência. E ele veio direto em mim. Fiz uma gravação, botei para a Rádio da Espanha, botei na Rádio Guaíba. E os caras ficaram chupando o dedo.
Puro mundial. Puro mundial. Metesse um castelhano lá nas rádios da Espanha, que eu não. Por suposto. Tem lá. Falava o espanhol de Lagoa Vermelha. Busquei aqui. O Dauri ele foi revelado no Criciúma, passou pelo Grêmio em 97, saiu daqui, foi pro Marítimo, aí jogou pelo interior, passou pelo Juventude, Figueirense. Novo Hamburgo. 15 de novembro, Campo Bom. veio pro Inter em 2004, aí do Inter foi para o 15 de novembro. Ele ia pro 15, voltava pro Inter, ia pro 15, vinha pro Grêmio. Eu me lembro dessas idas e vindas. Porque ele fazia gol, né? Ele e o Sandro Sotilho no interior, aí passaram o rodo. Passaram o rodo. Então, mas olha aqui, ó, secretário, o Grêmio para 2018. Preocupações e perspectivas. E o Alexandre pode responder a mesma coisa. Tá bem, eu acho que o Grêmio para 2018, a peça fundamental, o meu juízo foi a renovação com o Renato. Eu acho que isso já dá dá para se ter assim uma expectativa de que time nós vamos ter já para 2018. A inovação, Fernandinho que está nessa dúvida, fica, não fica? Acho que não fica. Acho que não fica. Tem muito mercado. O Jael também, né? O Grêmio fez uma proposta, ficou de responder Alexandre se vai ficar ou não vai ficar. O Grêmio foi honesto. Mas, ofereceu a mesma coisa para um cara que não fez nenhum gol. Puxa. O Grêmio reconheceu o esforço dele. O Grêmio foi um Exatamente. Papai Noel de Não, Natal não. para ele, né? Papai Noel o O Grêmio Grêmio foi, foi né? honesto com ele. Claro. Foi bem certinho. Para não dizer, como é que o Grêmio vai justificar para a imprensa e para a torcida que deu aumento com um cara que não fez nenhum gol de 19 partidas? Não dá. Mas também é ruim de mandar embora. Sim. Porque a torcida que ele estava... representou nos últimos jogos Raça, do Grêmio. raça. Camisa. camisa. E o que, na verdade, a torcida do Grêmio busca, principalmente quando chega nas finais de qualquer campeonato, é exatamente isso. O Grêmio ainda faz lembrar da raça. É isso né? aí. Do carrinho, da chegada junto. A superação. É isso, a superação. O E Cícero fez gol? E o Jael... Estava encostado, o Cícero fez gol. E o Jael importante, demonstrou né? exatamente isso. Eu acho que uma das preocupações que o Grêmio tem hoje é com a questão do Arthur, né? Qual é o futuro do Arthur. E o mais, eu ainda acho que o Grêmio deve ter agora uma expectativa, e pelo que se ouve aí nos bastidores, é de buscar um camisa 9. Quem vai ser? O que o Grêmio vai fazer aí? Hoje, a última notícia é de que o Grêmio está vasculhando a Europa para encontrar um americano que joga lá. Tá? Tem alguns que estão espalhados. sul-americano, É, né? um sul-americano. Sul-americano. É. Um cara que tem algum destaque, tá? O Grêmio vai encontrar. Mas eu Desde que acho não seja um William José da vida Não, que tá William lá, José né? não, William não, José não. não, né? É, Deixa ele exato. lá, ele tá enganando lá, deixa ele enganar lá. deixa né? lá. Mas esse Deixa William lá. José fez carreira, tio. Fez. Pela bola que ele jogou no Grêmio, eu achei que... Surpreendente, inclusive, Sim, mas- né? Não, tá, ele mas- joga de titular lá, ele é titular do Real Sociedade, se não me engano. Que Tá, não mas é. ele pode continuar lá, né? Fica Deixa lá até o final da carreira, ganhando em euro. Carreira lá, Concordo- tá recebendo em concordo euro. com vocês. Deixa ele lá. Deixa quieto. Eu acho que a expectativa é que só para te fazer a última colocação nesse sentido, para 2018 o Grêmio ela é muito boa. O Grêmio, porque ele vem exatamente com essa questão da conquista de 2017, esse ano que finaliza, chegando numa final de mundo, do Mundial. Eu acho que vai ser um outro 2018. Agora, vê o que é o Acho que o sujeito... Grêmio não- vem bem em 2018. Vê o que é o sujeito não ter consciência profissional, né? O Grêmio teria um equatoriano para reserva, o Arroio O Arroio. para reserva. Exatamente. né? Não mostrou bola para ser titular. E teria o Bolanhos para ser titular absoluto. Joga em qualquer time do planeta o Bolanhos com a bola que tem. Agora, com a Quando quer cabeça jogar, né? que tem, acaba não O jogando em problema, lugar. o problema Isso, o problema é. não é a bola, né? É a concentração, foco, E cabeça, pior, né? e pior que Profissionalismo, né? dentro de campo, ele é profissional. Porque ele se esmera, ele se mata. O problema é quando ele está em campo. Exatamente. Não, O problema é quando que tu pode contar com ele, É isso, né, Rec? é isso. Exatamente. Até isso. que Quando ponto tu ele é pode- confiável? Exatamente. Até Ele- quando? E aí? Dentro das quatro linhas, ele não apronta, Sim. aquilo que dizia, que ele batia e acontecia, ele é guerreiro dentro de campo. Não, ele é. Ele não Mas- é aquilo que ele é fora Mas de campo quando o Grêmio aprontão. precisa do jogador, Não não tem sabe como se vai poder escalar. contar O com ele. problema ou não. dele é Não, de atitude, né? De comportamento. Eu digo de atitude no sentido profissional. Não que o cara faz na folga, olha, isso é besteira, entendeu? Porque todo mundo fala que o Luan é baladeiro e o Luan gasta a bola quando entra em campo. Ninguém dá bola para onde o Luan vai à noite. Tô nem aí. Eu não tô nem aí. O que me interessa é o seguinte, quando tem uma viagem para Recife,
para enfrentar o Sport Recife, o seu Bolanhos disse, não, eu não quero ir para Recife. Não pode isso. Eu quero melhorar a parte física. Aí tinha jogo não sei aonde lá, do Campeonato Brasileiro do Gauchão, ai, tô dodói. Ah, não, velho, aí não, tu Mas ganha 600 mil e tu vai ficar... Não, Miguel é pra cima de nós, não, Miguel né? não dá. Vou pegar um outro exemplo, se tu me permite. É que o próprio, que eu chamo de maestro, o Douglas, né? Se Douglas é profissional. Mas é profissional. Profissional. O Douglas, mas o Douglas gosta da festa, gosta disso, ou gosta de tomar sua cerveja, ou gosta de usar... Mas é profissional. É. O Grêmio, toda vez que pôde contar com ele, precisou dele, estava ali. Não apenas dentro do campo, como fora do campo. Ontem um cara me cumprimentou no Zafari, estava comprando cerveja Maestro. Eu não provei ainda, viu? É que eu bebo Maestro. pouco, né? Mas É, eu agora... cerveja Não do provei ainda. No Não Réveillon provei agora, ainda. né? Cerveja No do Réveillon, Douglas. vamos comprar Agora maestro. no Cerveja Réveillon. do Douglas. Bom, então daqui, a Vou cerveja mandar do fatura, Douglas hein? É maestro, está sendo não é cerveja? indicada aqui pelo Maestro, REC, nós vamos então... Não, mas eu tá nos até indicando. não estou fazendo propaganda, estou fazendo justiça. Mas até. o departamento comercial aí que tá de plantão, se quiser, ô Douglas, faz uma força aí, bota um anúnciozinho aqui. É, ó, tá claro. pensando que é de graça só a vem coisa aqui, concede uma entrevista, a Não, gente mas, divulga ó, a cerveja. a moral que nós demos para a cerveja do Gabiru, É. do Perdigão, do Heller e do Índio, nós Sim. temos um programa inteiro Claro, pô. mostrando a cerveja. Fizeram bem, a cerveja é bonita, com autógrafo. Claro, deles, é legal. Falamos dos pontos de venda e tal, mas o Douglas está mal assessorado, hein? Ô, Douglas, pelo amor de Falar Deus, com o né, Rec. cara? Vai dobrar tá a venda, aberto, bota Ele a é mão meu na vizinho, ó. eu encontro ele na garagem. Vamos fazer um chamamento. Douglas, nós estamos te convidando aqui, ó. Pro REC aqui. Já te dei moral aqui, Já já é contei isso a aí. história. Vem pra cá. Já vem pra sabe cá. qual que é a vaga dele na garagem, vocês podem vir Nós- até nós- juntos. Eu só Fizemos falo uma na lança- cerveja de novo se ele patrocinar, senão no próximo programa eu vou dizer que a cerveja é ruim. Ô, Alexandre, olha aqui, ó, nós lançamos a cerveja aqui com o Marcelo, o assessor dele. Eu não sei quem é que está assessorando ele nessa outra questão aí, mas já podia ter aparecido mais. Mas estou te dizendo, o Douglas tem cabeça. Já isso aí. faturou em cima. Esses dias me eu quis meteram uma fa- corneta eu nisso quis aí. fazer a É. comparação da diferença dele com o Bolanho. Claro. Quer dizer, o Douglas tem uma diferença, ele tem cabeça. cabeça. Além de jogar, ele tem cabeça. Às O que vezes, faltava exatamente pro Bolanho. Pro Bolanhos, às vezes o torcedor confunde. Esses dias um amigo nosso me meteu uma corneta. Aliás, falando em corneta, um abraço pro pessoal do Multicampeão. Não vou esquecer, nunca esqueço. E tem corneteiro lá naquele movimento. Bah. De monte, eu sou um dos principais deles. Tu é sabe? light. É, mais ou menos. Mas é o seguinte, ó, esses dias alguém falando, né, porque o Douglas, tu vê, né, esse negócio da cerveja, Paraná, pança, Paraná, não se recuperou direito. Bom, mas que eu saiba, uma lesão de joelho, o cara levantar o copo não prejudica nada, né? E até exercício, dependendo. É, pô. Mas foi no ele joelho, engordou, não foi não. no braço. Não, dele A lesão. é, exatamente. Ele engordou porque ele limitou os movimentos. É, O natural. Douglas tá louco para voltar. Não, mas o cara tipo- que tá com 33, 34 anos, ele nem quer ficar no A dedicação estaleiro. de tratamento que ele tem que fazer é a fisioterapia que ele deve fazer, enfim, né, o contato direto com os médicos. Deve ter todo um plano da recuperação O dele que ele Douglas- deve cumprir como profissional, né? o Que eu Doug- saiba, ele não descumpriu, O né? Douglas e o Ricardo Oliveira são dois magníficos exemplos a serem seguidos. O Ricardo Oliveira passou o Pires lá por São Paulo, nos 4 grandes clubes, e eu dizia pro Grêmio, que estava precisando de centroavante, contrata esse cara. O cara está se oferecendo para jogar por 50 mil. Contrata esse cara. É, o Grêmio perdeu, O a Grêmio verdade. perdeu. Mas também não se ganha sempre, né? O Grêmio investiu no Douglas. Sim. E o Douglas serve como exemplo para os outros clubes também. Eles são de religiões diferentes Também só, né? aceitou jogar por um merreca. Mas também quando teve as cartas e jogou de mão, o Douglas fez 2 anos de contrato. Campeão da Copa do Brasil, fico, mas agora é a minha vez. Agora eu quero 2 anos. E o Grêmio teve que fazer. E ó, a sorte que ele deu. Se lesionou e tá tranquilo, ganhando bem, ganhou aumento na época. E Mas aí, certamente o Grêmio renovaria o contrato dele em meio à lesão. renovaria, mas e aí em que termos? Não, acho que E seria para 2 anos? É? Não, seria não pra dois eu digo anos? assim, se Ele ele, fez 2 anos quando foi campeão. se ele Pois é, assi- não, mas se ele Mas assinasse porque um ele ano- pediu por 2 anos, Sim, né? sim, claro. Quando foi campeão, aí ele exigiu, não, eu vou renovar, É. mas quero 2 agora. nessa né? daí eu Mas o defendo o Ricardo clube, Oliveira viu? agora, com Sim. 37 anos, fez 2 anos de contrato com o Atlético Mineiro. Acho que o 2 anos. Acho que o Zé Roberto deve ter feito também o último contrato dele do Palmeiras também por aí, né? Acho que ele terminou um contrato de 2 anos, se não me O engano. Fred tem contrato de 3 agora. D'Alessandro é outro bom exemplo. É. D'Alessandro, tá aí, ó, fez contrato 2 anos. É, 2 anos. não é melhor, cá pra nós, nem sempre é a melhor saída pro clube. Às vezes, na maioria das Mas vezes, é a melhor direito saída pro adquirido. clube é contrato de 1 ano para um jogador nessa idade, né? Que também tem que pensar com a cabeça de quem tá olhando Mas- para as coisas mas- do clube, né? mas tem- Contrato longo para jogador mais veterano, Mas o tem risco capacidade- eleva, né? Mas o Fred fez 3 anos. São peças raras. O articulador e o matador.
É mais difícil de achar. Nenê do Vasco, por exemplo, né? Aliás, Quem tem não libera. Vamos lá, né? Quem tem não, tá aqui, tô bem. O Nenê, É o o Vasco fritando para comer o torresmo, fica com o Nenê. Não. Apesar Até porque- daquele gênio do Milton Mendes ter arquivado o Nenê, ter botado no banco. Ele é que é o estudioso, né? Que acha que o Renato é ruim porque não estuda. O Milton é o gênio do futebol, né? Que botou o Nenê no Mas banco. nem precisa ir muito longe para dizer que é estudioso. O Antônio Carlos Zago também é. Eu sempre digo aqui que ele fez curso de teatro para cair na beira do campo com delay. Já voltamos. Um resumo aí das principais informações. Segundo Saul Berchevski, volante Arthur só sai do Grêmio, que já afirmou, né? Se a outra equipe pagar a multa rescisória. Multa de 50 milhões de euros, o Grêmio detém 60% dos direitos econômicos do jogador. Indo ao encontro do que disse o Alexandre aqui. O Grêmio sabe que tem Copa do Mundo. O Grêmio sabe que o jogador tem bola no corpo e sabe que ele tem uma atividade dentro de campo rara. Joga de intermediária a intermediária, ou de zaga a zaga, como queiram. É o jogador que vai box to box, como é mais moderno agora dizer. É raro o jogador que faz isso, né? Joga e corre com a bola no pé. É muito raro isso, muito raro. Mas a proposta, Gasta a bola. pelos termos que foi divulgada pelo Mundo Deportivo, eu não sei se é tão ruim assim, Rec. O que é? 25, O Grêmio fica com um pedaço... 25 milhões de euros pelo atleta e ele fica mais um ano em Porto Alegre. Não, e o Grêmio fica com um E pedaço. com um pedaço para futura venda. Não é tão ruim. Sim, porque se pagar aluguel de um jogador desse, quanto é que custa? Nem consegue. Se o Grêmio fosse pagar aluguel pro Barcelona, para ficar com o Arthur, quanto teria que pagar? O Grêmio, eles podem nos emprestar o Luiz Soares, que nós estamos precisando de um centroavante também, né? Para liberar a vaga de paga o estrangeiro. salário. Salário, Luiz Soares, não tem problema. Nós pagamos aí, pegamos o prêmio aí. Mas aí dá tem que ir a 200 mil sócios para pagar o salário. Deixa pra nós. Com o Não, Luizito mas nós esse aí, resolvemos esse isso aí. bota sócio. Estamos no caminho, né? Porra, esse aí bota. bota 300 mil, cara. E bola na rede, especialmente. Ele tá mais perto do Uruguai, aqui mais perto da família, né? Olha aqui, ó, para rescindir um contrato, a Arroio ou o empresário precisam ressarcir o investido pelo Grêmio na sua contratação. Mais uma afirmação do Saul Berchevski na Rádio Grenal. Quer dizer, não vai sair no mole o Arroio. Mas eu não sei quanto é que foi, investido e tal. O que eu escutei na Grenal é que parece que tem um interesse no Demian Musto, né? Tentar colocar, de repente, mandar ele pro Tijuana. O Tijuana, inclusive, é o clube onde está o Bolanhos, por exemplo. Sim. O Grêmio voltou a ter interesse no Musto. Direção fez última proposta de renovação para permanecer com o Fernandinho. O atacante rejeitou as duas primeiras. E aí está aqui o que disse o Maurício aqui, do Mundo Deportivo. O Barcelona planeja pagar 25 milhões e deixa o jogador aqui até o final de 2018. Vai jogar 4 competições, vai fortalecer o quadro associativo, vai permanecer como titular numa função importante até o Maicon adquirir ritmo, vai ser março, abril, maio já. E o Grêmio começa o ano com a espinha dorsal. O Inter tem novo executivo de administração, Luciano Elias, especialista em gestão esportiva. O executivo assume função que tem como atribuição coordenar as operações do estádio Beira-Rio e também tarefas do clube ligadas a terceiros. O Buffarini foi anunciado pelo Boca, já é uma notícia recorrente. Barrios disse hoje que o presidente do Colo-Colo vetou o seu retorno ao clube. E disse mais. Olha só. Que o presidente não seja mentiroso. Nossa. Que diga a verdade. Que ele não me quis. De repente o presidente tem razão. Ele é idolatrado pela torcida, lá. Por isso que ele jogou o presidente contra a torcida. Jogou mesmo? Eu passei aqui em 2003, 2004, com sucesso, bababá, e agora o presidente não me quer. Foi em 93, 94, eu acho. Não, 13, 14? Não. 2013, 2014? Não, acho que 2013 e 2004, acho, no Colo-Colo. É bem novinho daí, né? Sim, eu me lembro que o Otacílio Gonçalves foi ver um jogo e se apaixonou. Disse, centroavante é esse do Colo-Colo. Faz tempo. Foi 2004, 2005. Barros, então, jogou o presidente contra a torcida. Ex-volante do Inter, Sandro, vai assinar com a equipe Lanterna na Itália. O ex-jogador do Inter
sofreu com muitas lesões e em 2 temporadas jogou apenas 15 partidas. Já voltamos. Opa, só um pouquinho, deixa passar o anúncio aí da Portovan, não podemos cortar o nosso anunciante aí, aliás, que faz um trabalho espetacular, né? Não entregue seu carro para quem não conhece do métier. Aí é especialização, né? Então, nem leve em outro lugar, porque eles vão acabar levando o motor lá para Portovans mesmo, então você vai pagar só um atravessador. Então já leva direto lá na Maranhão 888. O Barrios passou pelo Colo-Colo 2008 e 2009. Ah, então é isso. Errei o período. 2008, 2009 pode ser. Eu trabalhava com o Otacílio Gonçalves da Silva Júnior. Já voltamos. Não, boa lembrança do Maurício aqui. Eu vim com essa notícia na cabeça. 17º jogador que deixa o Internacional. Se tiver a música aí do Jânio Quadros, pode colocar. 17 jogadores do Internacional já mandou embora. A Vassourinha é Vassourinha. 17 já mandou. Vai mandar mais de 40. O professor 17º é o Arthur. Não, o professor Lênin ficou indignado aqui. O 17º é o Arthur, lateral, que foi pro Brasil de Pelotas. Mas não é pejorativo, isso aí é... Eu não estou dizendo que os jogadores sejam todos eles descartáveis. Numa dessas aí o Inter emprestou o Sacha, voltou bem. O Lucas Lima virou craque. Então... tem que fazer uma boa observação nesses jogadores. Então não é pejorativo o que eu faço aqui, é porque é muita gente. Então é uma vassourada, não seria nem uma vassourinha. Tá aí a música, não? Hã? Ué, quando houver a música... Ah, veio. Aí, veio. Vai, agora. Opa, engasgou. Nós não somos desse tempo aí, ó. Correto. Nós não somos desse tempo. Não, esse não é da nossa época. Essa não é da nossa época. Aí é o Inter, tá varrendo tudo. Só atualiza nós mais jovens, né, É, deputado? nós. Qual que é o período? Isso, Não, o REC é mais jovem do que eu ainda. Tem 5-4. Aí, viu? É um guri. É um menino. Quantos tu tem, mano? 38. É, e me chama de guri. Eu tenho 5,8. Hoje em dia, 5-8, né? Vamos pra O senhor tá bem. 5,9. Tô O senhor bem? Tá com o burro na sombra. É. Famoso. Não tem um que se fiozinho queixar. branco. Eu É? tenho muito mais cabelo branco. Porque Eu é fiz um claro. intervalo, eu ameacei, não fiz. Deixa eu falar das melhores panelas do mundo. A Frigigold. A Frigigold, elas têm destaque, as panelas frigideiras, no mundo inteiro. E tem uma situação muito peculiar. Quem comprou a Frigigold jamais devolveu. Jamais uma panela Frigigold foi devolvida. E mais, tem agora 2 anos de garantia. Nós vamos assistindo as imagens aí e vocês vão observando a perfeição com que os alimentos ficam dentro do reservatório. Olha aí, ó, dentro aí da frigideira, tá aí o ovo, tá? Fica com uma beleza aí, fica perfeito, fica com performance o alimento. Sem óleo, né? Sem óleo, claro, aí dentro da Nenhuma parte gota de principal. óleo. Essa aí é a parte principal. A esposa do presidente Romildo veio aqui, Dona o filho Vera? Dona Vera olhou e tal, né? E ficou impressionada com a qualidade da... Ela dizia, eu ouço todo mundo falar lá em Osório dessa panela, e ela é uma panela famosa e muito interessante porque dura a vida inteira, né? Tá aí, ó, olha o bife, né? Agora vai ver o peixe e o camarão, vem na sequência aí, ó, quer ver? Ó, olha ali, fica soltinho, né? Coisa linda. Só mete um alhozinho ali e deu, né? Olha ali. Olha o peixe. Os caras encharcam o peixe, estragam o sabor do peixe, que já tem o suco natural, né? Então não precisa, porque o que dá sabor para a comida é o tempero, não é o óleo. Aí tá a bananinha, canelinha e tudo, né? Que espetáculo, hein? Esse é o alimento preferido do Maurício. Banana. Banana é bom porque fortalece os músculos, né? Tem potássio. Claro, é saudável. Saudável, é isso aí. É nesse aspecto que eu quis falar, não sei porque tu ficou assustado. É com canela. Claro. Aí, ó. E A batata frita, sem óleo. A batata pega o saco aquele do supermercado, né? E já toca ali direto. Aí dá certo. Que tem alguns, eu não sei fazer, mas coloca direto no saquinho aqui, ele deu. E aí tá a pipoca. Que jogaram uma vez no Luan. Imagina o arrependimento Não, dos os caras devem estar que pedindo perdão até hoje. Né? Na igreja ainda, de joelho. Sim. Depois daquele gol que ele fez contra o Lanús,
que deu ao Grêmio o tricampeonato da Libertadores. E aí está a prova final do que a gente falava. O leite derramado fica intacto, tudo de novo. Está aí, 40,03, 42,20 e ainda pode pagar em suaves prestações. E tem ainda aquela demonstração em casa? Tem. Se o cara for São Tomé, só acredita vendo, pois o Luiz vai lá junto com o Léo e tal. E faz um almoço. Os demonstradores fazem a comida na hora ali, mostram certinho o ovo, o peixe, o alimento que o cara tiver em casa, a carne, vai ficar perfeitinho. Contratação que o Grêmio tem que fazer. O 9, esse não tem nenhum agora, né? Nenhum. Só tem o Jael, né? Que é aumento. Tem, não tendo. O 9 que o Grêmio tem que buscar e tem que ver como é que vai ficar a questão do Edilson. E aí, fica, não fica? Pois é. Como é que vai ficar? E aí? Se o Grêmio fosse vender por essa dinheirama toda, tinha que ter contratado o Buffarini. Exatamente. Que é um jogador muito interessante. Eu não sei como é que não jogou no São Paulo. Aliás, quanta gente boa não jogou no São Paulo. Eu acho que o Grêmio vai esperar também essas possíveis renovações. O Fernandinho está encaminhado, possivelmente deve permanecer no Grêmio. Essa questão agora, como é que do Arthur, e aí? Fica ou não fica também no Grêmio, com essas propostas que estão acontecendo? Então, acho que os próximos dias, ou entrada de janeiro, vai defender muito aí de quem renovou com o Grêmio, quem permanece, quem não permanece. Agora é bom ter dinheiro, né? Os caras estão oferecendo para o Grêmio 25 milhões de euros e a possibilidade de ficar mais um ano e um pedaço do Arthur. Já melhoraram, não é só 25 milhões de euros. Vê como o presidente Romil está bem, né? Tá na sombra da Figueira. Tá na sombra da Figueira. Não, lá por enquanto não. Tá no litoral. pescando. Tá no litoral. Toma cachaçinha ainda no mesmo boteco. Sim, tem uma conta. Tem uma conta. É Agora que- eu, se fosse dono do boteco, nem cobrava mais dele, né? Ah, não sei se é colorado, né? Que- pode Não, ser o cara dá troco aí. Diz, não, presidente, o senhor já pagou, tá aqui o troco. O dono da bodega lá paga, não, presidente, aqui o senhor não paga, aqui o senhor recebe pra vir isso. tomar cachaça. O senhor já pagou, o senhor não tá atrapalhado, tá aqui o troco. Ia ser o garoto propaganda já. Outras épocas, né? Há bem pouco tempo atrás, O o presidente tá Grêmio fazendo rancho perguntava... com fotografia. Ele deixa a fotografia e paga o supermercado. O Grêmio estava buscando possível aí, quem nós vamos pedir emprestado, como nós vamos fazer as finanças. Hoje, o Grêmio se dá o luxo, graças a um processo de gestão, isso tem que ser realmente referendado, o Grêmio se dá o luxo de dizer, não, nós ainda não queremos vender o Arthur por 25 milhões, nós não queremos, então... Além do que acalmou o Grêmio, né? A calmaria que tem hoje política, o Grêmio Internacional tem 6 candidatos a candidato à presidência já. 6. 6. Nesse aspecto, a vida do Grêmio está mais estabilizada mesmo, né? Agora, só para pegar o teu gancho da questão de por onde começa o 2018 do Grêmio, aí eu concordo com o Costela, né? Acho que o grande acerto do Grêmio é a renovação do seu treinador. Porque vamos pegar um exemplo muito fácil de olhar, onde isso se demonstrou absolutamente decisivo. Palmeiras. O Palmeiras gastou uma fortuna em contratações, se atrapalhou nos seus treinadores, perdeu o treinador na troca da temporada, depois o cara voltou, aí não se encaixou mais, botaram todo o dinheiro fora. Tudo isso, o Palmeiras ainda não é perdulário. Porque o Palmeiras se associou a 2 bancos. Tem um caixa forte atrás. Caixa forte e não estão quebrando o clube fazendo isso. E não some o dinheiro. Eles pagam um juro de 1% ao mês e tal. Então, o capital fica fácil. E fizeram um estádio, né? Sim, tem um estádio, tem um parceiro. quadro social forte, Isso. recebe um bom dinheiro da televisão. Palmeiras, mas o Grêmio faz melhor, né? O Grêmio capitalizou bem, só não conseguiu resolver o problema do estádio, que nós estávamos falando antes, mas pelo jeito vai resolver, é o natural, né? Isso eu acho que agora vai vir o 2018, eu acho que se encaminha muito para isso também. E eu quero concordar quando o Alexandre diz essa questão da renovação que nós mencionamos anteriormente com o Renato, e isso acaba, além de trazer a renovação do seu treinador, que hoje, né, é o treinador. Qualquer clube brasileiro, e eu tenho dito que até fora do Brasil, gostaria de ter o Renato. Pelo momento, né? O Renato amadureceu em todos os sentidos, mas há uma coisa que tem que ser ressaltada. Ele, ficando o Renato, a torcida também, ela se diferencia com a permanência do Renato. Claro, já começa o ano a mil. Já começa o ano a mil. Exatamente nesse Coesiona a energia positiva, né? O Yuri de Porto Alegre está sugerindo o Lucas Barrios para o Internacional, mais um. Já tem o Damião e tem o Roger. Tem o João Anderson, tem espaço para mais um. E o
O bairro nós vimos no final, aí estava se esvaindo, né? Meu Deus do céu. Você já conhece o grupo Cardcar? Uma rede de franqueados que disponibiliza um cartão digital por um custo bem acessível. Seja um franqueado, ligue 3019-9842 ou WhatsApp 99662-6626. Fale com Correia, grupocard.com/franquia. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Portovans, veículos multimarcas a diesel com injeção eletrônica, principalmente ano 2005. Euro 3, Euro 5. Um abraço para o Rafael, para o seu Aguiar. Sistema Common Rail. Recuperamos e recodificamos seu injetor eletrônico Bosch, Denso, Siemens e Delphi. Recuperamos sua bomba de alta pressão. Portovans, Avenida Maranhão 888, telefone 3371-3842, agende. Poa Climatização e Manutenção. Instalação, limpeza e manutenção. Também serviços de rapel. Tudo em 10 vezes no cartão. Ligue 3573-6000 ou 98584-9544. A Poa Climatização e Manutenção fica em Porto Alegre, na Edgar Pires de Castro, 820, bairro Ípica. Ainda falta a minha bola nas costas pro deputado. Estou deixando mais pro fim aqui, mas não é bola nas costas, é só uma curiosidade. Porto Alegre agora tem Pampas Prime. Atenção, vocês jornalistas, fiquem atentos à minha pergunta. Um espaço aconchegante que reúne criteriosa seleção de cortes nobres para seu churrasco, certificados e chancelados pelas principais associações de raça do Brasil. Carbone está nos devendo um churrasco lá. A Pampas Prime atende diversos tipos de demandas, com vendas em pequenas quantidades até encomendas maiores. A loja climatizada, 70 metros quadrados de área total, dispõe de estacionamento junto ao posto de combustível 24 horas, antigo posto Figueroa. Aberta de segunda a segunda, a casa funciona das 9 da manhã às 9 da noite na Casimiro de Abreu, 1212, bairro Bela Vista, Porto Alegre. Vá até lá, conheça a Pampas Prime, uma loja de carnes com certificação de origem, como fez o professor Enio no feriadão aí de Natal. A Pet Apoio possui 20 lojas situadas no Rio Grande do Sul e São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e bem-estar. Acesse o site petapoio.com.br e faça sua compra online. Tem 3 lojas em Caxias, tem 4 lojas em São Paulo e lojas na Grande Porto Alegre. Só produtos de primeiríssima qualidade e de alta necessidade. Pede apoio. Desentupidora Pérez, confiança e qualidade com atendimento 24 horas. Sabe lá o que é isso? Pode ligar agora, por exemplo, está com um pepino aí, 3372-8008. Vou deixar a pergunta no ar. O governador Sartori, vai ou não vai para a reeleição? Já voltamos. E 24. Estávamos falando aqui em concorrer ou não. É complicado, o cara tem que ter uma vida muito bem direcionada para isso, tem que estar bem resolvido, né? Para fazer as coisas com clarividência, com clareza de raciocínio. Mas o senhor é que vai falar nos 2 minutos finais do programa. É que, na verdade, a pergunta ficou no ar. O governador Sartori é candidato ou não à reeleição? O Alexandre acha que é. Se não fosse, ele já teria dito que não era. Acho que no meu radar ele consta como candidato. E acho que vai concorrer contra o Jairo Jorge. Colocaria que é forte. nas pesquisas de opinião. Tá no PDT, né? PDT. Miguel Rosseto, PT, Jorge, PDT, José Ivo Sartori, PMDB, e tem um do PSDB lá. O Jairo Jorge vai ter o apoio do presidente Romildo. Poderia ser chapa, já estamos avançando aí. Já estamos avançando. Não, mas, na verdade, o governador Sartori, colegas, ele não fala sobre a questão da reeleição, porque ele é muito focado, né, nessa questão governo do Estado. Ele sempre diz, ele não está preocupado com a eleição 2018, ele está fazendo o que precisa ser feito para o Estado do Rio Grande do Sul. E todas as medidas adotadas no governo, se tu me permite, no governo, elas não são de governo, mas sim de Estado, já pensando em quem vai assumir. E nós costumamos dizer, todos os partidos, de uma forma ou de outra, já foram governo. Todos eles, sem exceção, todos, ou já governaram ou estiveram no governo. Todos os partidos. Então, o que está se fazendo no governo hoje é exatamente pensando para frente. Então, o governador Sartori é ou não é candidato? Se depender de mim, ele é candidato.
Eu tenho um anúncio importante para fazer rapidinho. Eu não sou candidato em 2018. Não adianta me ligar para insistir. Tá? Me deixa eu trabalhar lá. Eu já me convidaram algumas vezes, mas recentemente não. Acabei de fazer o convite pro REC também aqui, ó, fora do ar. Não, mas sabe que o primeiro que me convidou no ar foi o vereador Dibi. O Dibi. Isso na década de 80 já. Mas isso prova que eu sou resistente. E como faz tempo, hein? Faz 30 anos que estão me... Água mole em pedradura. Água mole em pedradura. Tava falando com o Lauro Quadros. O Lauro chegou a assumir já. Foi vereador por 10 ou 15 dias. Lauro Quadros. Muito bem. Amanhã, 1 da tarde, tem mais.